Às 35. Desculpa. Boa noite aos ouvintes do Contar Pode. Eu sou Juliana Alcântara, contadora, especialista em Direito Tributário e, juntamente com o Dr. Felipe Mendes, estamos aqui para ratificar a importância do jurídico contábil. Dr. Felipe Mendes é advogado, tributarista e hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Felipe Garcês. Tem passado muitos Filipes aqui no Contar Pode. Boa. E hoje o Felipe Garcês vai falar um pouco sobre mentalidade empreendedora. Ele vai dar uma aula para a gente sobre empreendedorismo. Ele tem uma história bem interessante para contar para vocês da trajetória dele, como se iniciou, como é a mentalidade dele empreendedora, como ele despertou o empreendedorismo. E ele é empresário, dono da Cacto Experience. Recentemente, ele abriu uma Cacto, onde ele traz o formato de um ecossistema com vários tipos de empresas, cafeteria, o crossfit, barbearia, estúdio personal, beach tênis. Então, aí ele vai explicar um pouco melhor para vocês como é que funciona a Cacto e vai contar a história dele para vocês se inspirarem também. Felipe, seja bem-vindo ao nosso Contar Pode. Boa, Ju. Bom, pessoal que está aí do outro lado. É um prazer. Primeiro, agradecer esse convite. É sempre bom bater um bom papo. Felipe aí, meu xará também, vai estar aqui hoje. Pode perguntar, fiquem à vontade. É um prazer falar um pouco da minha trajetória, como funciona meu negócio. Eu gosto muito de falar do que eu vendo e do que eu compro também. Então, para mim é um prazer falar realmente do que eu faço, do que eu vivo, do que eu respiro ali no dia a dia com a Cacto. Perfeito. Inclusive, eu tenho uma novidade para vocês. Eu e Felipe, a gente começou aqui com o Contar Pode e a gente acabou abrindo nosso escritório de verdade. A nossa sede fica ali na Galeria Beach Point, na Orla, atrás do Salte. E essa parceria que a gente ratifica aqui para vocês do Jurídico Contábil, o que é que a gente quer com isso? Quando vocês tiverem qualquer problemas relacionados a tributos, que vocês pensem assim, que não tem solução, aí vocês vão pensar na gente, Juliana e Felipe, e a gente resolve para vocês. Então, essa é a novidade, a gente está com esse escritório lá. Vocês, os nossos ouvintes do Contar Pode, que quiserem tomar um café com a gente, sejam muito bem-vindos. É só mandar um zap ou no Instagram e aparece lá para tomar um café com a gente. Mas vamos falar sobre mentalidade empreendedora, né, Felipe? Vamos sim. Felipe, fale um pouquinho aí dessa novidade. É animado, né? Assim, uma mentalidade empreendedora. Um negócio que fluiu naturalmente, né? Primeiro surgiu o podcast, depois do podcast, né? As demandas em comum, por exemplo, planejamento tributário, não é necessário apenas o direito, a contabilidade se faz imprescindível e vice-versa, né? Vira e mexe precisa de uma tutela judicial que sem um advogado não tem como efetivar, e eu acho que as coisas naturalmente fluíram e que seja sucesso, sejam bem-vindos lá, né? Como você bem falou, quiser tomar café, tiver alguma questão tributária em especial, já sabe onde ir, né? Inclusive não só o problema, tá, Vitor? Buscar soluções também, né? Como ver se realmente está arcando com a carga tributária correta, o melhor regime, esse tipo de coisa. Mas vamos falar um pouquinho sobre sua trajetória hoje. Eu estou ansioso, né? Vamos começar com o papo de hoje. Para começar, eu queria saber como foi a sua história de empreendedor, assim, né? Como é que legal. Surgiu, Então, até com o Cacto, né? A gente até estava conversando aqui nos bastidores, né? Como é que surgiu. Até a Ju perguntou em relação a se DNA, se existe, se realmente acontece. Bom, acho que desde a época da adolescência já tinha um certo desenvolto para a ideia do negociar, e à medida que eu fui amadurecendo, eu fui tentando tornar um pouco mais profissional. Analisando meu currículo, é um currículo muito técnico, né? Me formei em Educação Física, na época eu estava sobre a transição, o curso de Educação Física foi dividido, licenciatura e bacharelado. Eu concluí a licenciatura, nessa transição a UFES, né, a União Particular, estava com o curso de bacharel. Nessa janela, eu fiz uma pós-graduação em Salvador, voltado para reabilitação cardíaca, voltei, terminei o bacharelado também em Educação Física, aí dei uma engrenada na parte da acadêmica, fiz o curso de nutrição, terminei a nutrição. Na nutrição eu tive um start muito bom para pesquisa, me apaixonei pela pesquisa, tive aquele momento ali mais de cientista, logo emendei no mestrado também na Federal, fiz um senhor estudo voltado para veganos e vegetarianos em relação à performance. E aí, paralela a toda essa minha jornada acadêmica, eu já tinha empresa. Então, eu já vim empreendendo. O que é que acontece? Para toda a bolha que eu entrava, de pessoas, de ciclo, né, de network, eu tentava trazer um pouco paralelamente à minha vida de empreendedor.
Então, quando eu estava vivenciando esse mundo mais da pesquisa da ciência, fiquei ali durante 3 anos como cientista no meu mestrado, eu consegui transformar isso também na Cacto, né? Que na época era a Atem. O CNPJ ele nasceu em 2010, a gente está em 2023, então já tem um bom tempinho aí de história. Legal. Já tive algumas tentativas e erros, eu acho isso que é o bacana, que a gente vai aprendendo com os anos. Os erros. E também tive o privilégio, eu sei que a pandemia foi um momento muito delicado para muita gente, principalmente quando envolveu família, perdas, né? Mas, por outro lado, eu sempre falo nas minhas reuniões com todo o time que a pandemia foi uma das melhores coisas que aconteceu com a gente. Né? Teve aquele baque da parte de empreender, porque realmente a gente fechou, ficou 7, 8 meses com a academia fechada, mas me forçou e eu tive uma virada de chave durante a jornada da pandemia, né? Mas a empresa ela surgiu em 2010, ela tem uma proposta mais tradicional, academia de musculação com aquelas tendências de academia há 13 anos atrás, que era voltado mais para ginástica, a musculação não tinha tanto poder hoje, e a gente vive uma nova era, a era do fitness que hoje se vê não a faixa etária, que não se via há anos atrás, mais jovem dentro de uma academia, mas principalmente depois da pandemia o comportamento mudou. Então a gente tem uma proposta mais tradicional, comecei com o Pilates, foi crescendo, montei uma musculação, montei uma sala de ginástica, mas eu sempre fiquei analisando tendência de mercado, sempre tentava fazer uma coisa mais diferente. Mesmo na musculação, mesmo na ginástica, mesmo no Pilates, eu fui me especializando, trazendo algo novo. E aí existe um periódico, o American College, que ele sempre publica a cada 2 anos tendências para os próximos anos. E surgiu a palavra CrossFit, né? E já se repetia pelo 2º ano a palavra CrossFit. Eu falei, caramba, o que é CrossFit? Deixa eu tentar entender. E comecei a estudar o que seria CrossFit, a palavra em si. E CrossFit é uma marca americana, onde um educador ele criou uma proposta de treino um pouco diferente do tradicional, justamente para quebrar essa rotina, que muita gente acha chata, a musculação é chata e tal. Então ele trouxe uma proposta desafiadora, onde realmente são tarefas para você cumprir naquele dia. Isso foi ganhando corpo. A Austrália comprou a ideia, o Canadá comprou a ideia. Em 2009 chega no Brasil. Ainda muito solto, ainda pouca ciência envolvida, mas eu já comecei a entender. A Cacto surgiu em 2010, a Atem na época, depois transformou em Cacto. E aí, quando foi em 2013, 2014, eu comecei a aprofundar ainda mais os estudos. E surgiu um curso de formação em CROSS em São Paulo. Aí eu aluguei um apartamento, peguei todo o time da Cacto, fui para São Paulo, a gente ficou 1 semana e meia nesse apartamento fazendo esse curso. Quando eu voltei e inaugurei a marca Cacto, que na época era Atem. Isso já faz uns 6 anos que a gente inaugurou a Cacto. E aí foi quando eu tive a virada de chave, porque eu queria trabalhar um pouco diferente. Né? Eu já vi que o Pilates teve aquele boom também, uma época teve o Pilates, eu tinha o Pilates. Depois o Pilates começou a virar padrão para todo mundo fazendo a mesma coisa. E veio o CrossFit, que provavelmente daqui a um ano vai vir outra marca ou uma outra modalidade. Mas diferente do Pilates e de outras que vem e vai, o CrossFit envolve pessoas, né? Envolve experiência e envolve comunidade. Acho que isso é o grande X da questão para tudo que você faz, principalmente quando você consegue reunir pessoas em pequenos grupos e estar ali diariamente trocando experiência. Acho que isso faz com que a pessoa realmente se mantenha. Né? E o CrossFit tem isso muito forte. Eu falei, bom, acho que eu estou no lugar certo e estou com uma modalidade certa. E aí a gente foi se especializando cada vez mais na modalidade. Hoje a gente já ministra curso de formação também. Eu criei já um braço, a Cacto School, então eu já consigo trabalhar com essa parte de formação também, porque é uma carência. Infelizmente a gente não vê formação na graduação. Né? O curso ainda seja na federal ou na particular, ainda é um pouco engessado, ainda se formam profissionais de educação física voltado para o tradicional de 20 anos atrás, onde o mercado mudou totalmente. E muito teórico, né, Felipe? Muito teórico, que é uma falha muito grande, né, do corpo docente não vivenciar a prática. Né, o mercado. Isso. Né, isso eu sinto na minha área também. Também, muito, né? Também. Contabilidade. No direito também. No direito só também, se foca né? no contencioso. Ninguém foca no... Você sai da faculdade, contador, faz a prova, o exame. Pra você ver, né? Mas 3 não sabe setores atuar. totalmente diferentes, né? Mas O mesmo reclame. Com a mesma dor. A mesma dor. A mesma dor, né? Legal isso. Não, então assim, pra gente é muito mais forte porque é algo que é muito induzido, né? É uma condição para o mundo, né? Fazer exercício físico, né? E não é comum quem está vendendo essa ideia até praticar. Infelizmente, ainda vem muita gente sedentária do meio da educação física, né? Seria o primeiro a praticar. Né? A gente ainda tem uma população mínima, só para vocês terem uma ideia de números. Hoje, a população matriculada em academia no Brasil é de 5%. 95% não faz nada.
Então, assim, eu até brinco lá na reunião do comercial, gente, nosso maior concorrente é o sofá, é o Netflix, não é a academia do lado. Então, a gente tem que trabalhar em cima nessa perspectiva dessas pessoas. Mas a gente foi mudando, e aí, juntamente com essa mentalidade de querer trabalhar mais com a experiência e a comunidade, eu tive o insight de falar, poxa, eu preciso melhorar ainda mais isso. Eu preciso criar um ecossistema. Né? Eu sempre começo, quando eu vou dar alguma palestra voltada para acadêmicos, eu sempre pergunto qual o melhor treino para hipertrofia ou para o emagrecimento. E aí a visão natural de um profissional de educação física é partir para o técnico. O melhor treino para hipertrofia é você trabalhar com 90% do seu RM, que é a repetição máxima. Para emagrecimento é você trabalhar com déficit calórico de 500 calorias semanais. É uma visão ainda muito técnica. E eu sempre falo, não, o melhor treino para o emagrecimento ou para hipertrofia se chama frequência. Você só vai conseguir emagrecer, ou você vai conseguir hipertrofiar, ou qualquer outro objetivo, seja estético, ou seja de desempenho físico, se você tiver frequência. E frequência está altamente ligada ao ambiente, a pessoas. Então você, mãe, 2 filhos, né? 3. 2 é Filipão aqui, né? 2. Então, assim, eu acho que é muito mais motivacional para você ter um professor que te acompanha e sabe a rotina dos seus filhos, o nome dos seus filhos, se ele ficou doente semana passada e perguntou a você como é que tá. Consequentemente, você, sem perceber, vai sentir muito bem nesse ambiente. Acolhida. Logo, você não quer ter... Tudo que a gente gosta, a gente tem um comportamento, gostei daquele restaurante, logo preciso repetir o local. Bem assim, a academia. Então, quando você começa a sentir bem naquele ambiente, mesmo quando bate aquela preguicinha, eu falo, não, mas hoje eu vou na disciplina hoje. E aí você faz com que você quebre algumas barreiras e quando você para olhar, você está há 8, 9, um ano e meio treinando. Frequência. E aí seu objetivo chega. Né? Então, assim, eu posso montar o melhor treino, a melhor dieta, mas se o ambiente não é favorável, ou se o momento da sua vida também não é favorável, tem momentos da vida, né? Estou estudando muito para um concurso, estou fazendo pré-vestibular, é uma fase da vida. Não vai se adequar. Mas quando você está num ambiente acolhedor e realmente tem uma técnica e tem a parte humanizada, aí não tem para onde correr. Você realmente consegue ter frequência, consequentemente ter resultado. Então, hoje, nosso propósito com a Cacto é totalmente esse. É tentar trazer esse lado mais humanizado, não deixando de lado o técnico, porque é de suma importância, mas é o básico que a gente existe hoje na Cacto, mas fazer com que você realmente tenha uma conexão com o ambiente, com os professores, e aí, consequentemente, você não só passa a ser fidelizar, que pra gente é ótimo, se tá fiel, tá com a mensalidade em dia, tá renovando o plano. E o melhor, se torna a nossa vendedora, porque ela começa a chamar mais pessoas. É o boca a boca. É a indicação, é o melhor marketing. Então, assim, o empreendedor que tá assistindo a gente aqui agora, que realmente quer dar uma virada de chave, é muito mais proveitoso, muito mais vantagem você investir em quem você já tem hoje, de alunos, de clientes na academia, do que tentar captar novos. Então, assim, a receita que se gasta para manter um aluno hoje, a energia que se gasta para manter um aluno hoje é muito menor do que uma receita e uma energia para captar um novo aluno. Então, quando você trabalha com essa perspectiva de melhorar ainda mais a satisfação dele, né, aplicar pesquisa, trazer um pouco mais de ciência, como é que tá? Escuta mais, né? Eu sempre falo que falar é prata, ouvir é ouro. Então, quando a gente começa a escutar mais, tem uns insights surreal, né? E aí é tendência, tem que traçar ou cruzar os dados e ver a curva de tendência. Você acha que a melhor parede é a branca, e aí todo mundo fala, cara, mas seria muito melhor você botar o teto preto e uma luz amarela, porque na minha foto no Instagram fica mais bonito minha pele. E você acha que o melhor é o branco, acha o branco legal, é algo muito pessoal. Mas às vezes você roda uma pesquisa, 3 ou a cada 6 meses, você tem insight aí para mudanças pequenas, de baixo custo, pode acreditar, baixo custo, com grandes impactos. Então, assim, é a minha mentalidade em relação à frente da Cacto. Eu espero estar sempre curioso, sou um cara do experimento, né? Até tenho que tratar isso, porque eu sou um cara da escalada da montanha, mas quando chega no final eu ainda fico meio assim, poxa, mas peraí, vamos para outra. Eu sou o cara do processo, confesso, mas sempre tentando renovar, inovar, porque essa o game é isso, tem que ser isso, velho. Ô Felipe, você falando aí, eu interpretando suas falas, e eu achei bem interessante, porque assim, você analisou, você soube buscar a dor do mercado. Isso. E aí você foi em busca de algo para sanar essa dor. Isso é realmente a mentalidade. Né? Eu me incomodei a vida toda em ter escutado também a vida toda a seguinte frase: pô, musculação é chato pra caramba. E o pior, a gente ainda paga pra isso. Olha que eu vendo musculação, né? Mas eu falei, mas por que as pessoas acham musculação chata, mesmo sabendo que é necessário fazer? Por quê? Então, será que não dá pra gente trazer essa ideia da musculação
mas numa proposta que realmente fique mais agradável. E é possível. Eu gosto de musculação, você acredita que eu gosto? Eu amo treinar. Hoje você está adaptada, hoje você já está acostumada, já faz parte da sua rotina, mas você pega você, primeira vez, tirou do sofá, joga na musculação, é um pouco desagradável, porque você sente dor. Vai levantar ferro. Eu escuto isso no meu trabalho, acho que só eu que gosto de treinar, o resto todo mundo aí fala eu falei, será que é tão chato assim? Será que as pessoas realmente têm preguiça de treinar? Ou ela não tem motivação para ir para aquele ambiente? Porque a mesma que fala assim, poxa, eu vou nada, não quero treinar não gosto não, tenho preguiça. Não vai para academia fazer 30 minutos de esteira. É a mesma que fica 30 minutos no shopping caminhando. Então o ato de se movimentar acontece no mesmo volume. Então você fala assim, então peraí, não é a academia, não é a minha esteira. Porque o ato de caminhar, ela também caminha no shopping. Só que o shopping é mais agradável, tá comprando, tá conversando com pessoas. E por que não trazer esse pouco do agradável? E aí você cria uma metodologia, foi o que a gente fez lá, que a pandemia me forçou a trazer essa proposta. Antes da pandemia, a Cacto era uma musculação tradicional. Você chegava lá, a hora que quisesse, treinava quanto tempo, 1 hora, 2 horas. Na pandemia, eu tive a virada de você, quando a gente voltar, a gente vai voltar com um comportamento modificado da população. Logo, vamos focar na atenção. Você perdeu muita gente, então por mais que você não tenha atingido por perder um ente querido, mas só em saber que alguém perdeu, te afetava psicologicamente. Então o medo ficou muito forte pós-pandemia, a vontade de querer viver e a evidência com a educação física e o exercício ficou muito forte no mundo todo. A importância da prática, né? Já era, mas agora ficou muito porque todos os canais de comunicação falavam da importância de se praticar. E os casos dos obesos e dos sedentários que tinham um quadro muito mais grave diante de um que treinava, que tem uma vida mais ativa. Então a gente pensou, não, vamos trazer na volta da pandemia uma proposta mais de estúdio, uma proposta onde o professor não atende mais 10, 12, 15, 20 num horário. O professor hoje na CAC só tem 3, com de horário fixo, então é você mais 2, e aquele horário é seu. E a gente limitou a quantidade de pessoas por horário, para também não ter muita gente e eu ter mais atenção sobre você. Então, paralelo a isso, o que foi que eu fiz? Quando eu diminuí as obrigações da minha equipe em relação a pessoas. Porque se eu tenho 30 alunos, eu tenho que montar 30 treinos. E eu tentar entender a vida de 30 pessoas é um pouco desumano. Fica inviável. Eu mal sei seu sobrenome. Eu só fico na rotina. Boa noite, vamos lá. Hoje é perna. Você treina a perna, tchau, até amanhã. É o máximo que eu consigo de CRM. Eu falei, se eu reduzir isso drasticamente, será que meu professor não vai ter mais tempo? E aí, além de reduzir o volume de pessoas por horário por professor, foi o que eu fiz. Eu quero agora que parte da jornada de cada professor aqui da academia seja dentro de uma sala, com computador, com telefone, para entrar em contato com ela, para conversar com ela, saber por que ela faltou. E no dia a dia ali, se eu deixasse a jornada dele fechada, ele só ia atender mais gente. Falei, não, ele diminui a quantidade de horas de jornada de sala e fica uma sala mais nos bastidores para ele. E aí, Ju, o que aconteceu? Você não veio ontem e tal? E aí é fantástico, porque o aluno se sente mais à vontade, o professor fica mais tranquilo, porque tem uma demanda menor de aluno. Ele se sente privilegiado, todo mundo, inclusive. Né? Todo mundo. O que aconteceu? Que não foi treinar. Entendeu? E aí a gente tem, nos bastidores, a gente tem um comercial e um estratégico dos coordenadores, onde a gente tem o nosso semáforo, né? Verde, amarelo e vermelho. A cada 2 faltas já liga um alerta, já tem que entrar em contato. E a gente tem toda uma metodologia por trás também, na parte humanizada, que tem que fazer acontecer. Mas metrificar, analisar e corrigir é o X. Não tem como você ficar no escuro. Não, você fica a mercê do acaso. Parabéns. Estamos. Você vai tá inaugurando agora um escritório novo, né? Então é um desafio, tá empreendendo de alguma forma, vai lidar com pessoas, com clientes, com experiência. Eu espero que a visão de vocês também seja essa. Você estava falando da importância do exercício físico, da atividade física. Lembrei do caso de Kaique Brito, né? Que passou por um acidente agora. Os médicos estavam falando muito disso agora, né? Por conta do preparo físico que ele tinha, ele está vivo, né? Tá vivo. Se fosse uma pessoa sedentária, provavelmente a chance era muito mais baixa. Isso. Porque realmente, né, é fisiológico, né? É fisiológico. A estrutura física, né, da pessoa. Se você realmente tem uma fisiologia ali que de alguma forma você já tem uma rotina de exercício físico, o que aconteceu com a pandemia, né? O que é proteção proveniente do exercício físico? Só para não vou me aprofundar na fisiologia, mas imagina assim que seus radicais livres que você constrói durante a produção de um exercício, né, treina ali, produz radical livre, e aí vem um mecanismo de defesa do corpo em combater aquele radical livre, aquilo de forma crônica deixa um sistema imune mais forte. Né? Quando a gente gripa, o que é que difere uma pessoa sedentária gripar e uma pessoa ativa gripar? Não existe cura para gripe, todo mundo gripa. Mas se você pegar os sintomas de quem gripou sedentário, uma semana e meia, arriado. Você pega uma pessoa ativa, fisicamente ativa, gripada, 2, 3 dias, tá novo treinando.
Porque o sistema imunológico de quem treina realmente é outro. Então esse impacto foi muito forte na pandemia, né? Então por isso que se falou tanto do exercício físico para combater não combater, mas pelo menos para sanar o quadro em relação à pandemia. Porque o sistema imunológico era debilitado, já era. Aí quando veio um vírus muito forte, fez a festa. Então assim, é necessário, todo mundo sabe, isso passa toda sexta-feira em qualquer jornal, mas ainda tem esse tabu e ainda tem esses obstáculos que a gente enfrenta, tipo assim, hoje não dá, tô sem tempo. Ainda não é prioridade na vida de muita gente, não é, a gente sabe disso. Mas que à medida que a gente vai fazendo um trabalho diferente, a gente vai ligando outros starts, outra mentalidade que é o nosso hoje objetivo maior, é realmente qualificar a mentalidade do aluno cacto. Que ele tenha assim em mente que ele precisa trabalhar, ter uma boa casa, ter boas viagens, mas também tem que ter uma boa academia, um bom atendimento. Que aquilo ali faz parte da rotina dele. Ele não pode usar aquilo ali como supérfluo, tipo assim, poxa, dou uma apertada no meu orçamento, vou precisar montar um escritório novo de contabilidade. Primeira coisa que eu vou cortar, academia personal. Não pode. Né? Eu falando é fácil, né? Eu tô fazendo meu peixe. É a última coisa. Mas é uma coisa que faz sentido. Faz muito sentido, entendeu? Eu nunca penso assim, cortar não, academia. É um bem psicológico, estético. A gente tem um aluno que chama estético motivacional, o Jorginho, ele fala muito sobre isso. Mas faz. Você sente falta quando você para de fazer atividade, seu sono é outro, sua disposição é outra, seu humor. 3 crianças então, hein? Eu tô com uma pequena e falo, meu Deus, se eu não estivesse treinando, eu não aguentava não. Não, é o treino que me tira assim, dos problemas. Sim, eu amo treinar. É uma terapia, né? Acaba sendo uma terapia. E quanto mais pesado o treino, Felipe, mais eu gosto. Mas é igual, boa, já gostei. Raiz, viu? Parabéns, Hoffman. Raiz, viu? Eu me sinto realizada. Eita, que treino top hoje. Então, essa sensação se vê muito no cross, né? Porque o cross, todo dia, é um desafio a cumprir. Seja pelo menor tempo, ou mais repetições, ou maior volume de carga erguida. Então, o CrossFit traz muito esse desafio. E por se tratar de moderada alta intensidade, o aspecto fisiológico também muda. Quem pratica CrossFit tem uma mudança corporal muito boa, né? Então, por ter a metodologia do CrossFit, tem esse desafio natural de uma mini competição. E às vezes você faz a competição de em trio, em quarteto, em dupla. Então, já traz o espírito de equipe. E aí você tem a superação dos movimentos complexos que é quebrado. Por exemplo, que a gente chama o handstand, né? Que é o plantar bananeira. Se eu pegar hoje uma pessoa adulta, mãe, 3 filhos, falar qual é o treino hoje? Você vai ter que plantar bananeira. Poxa, mas plantar bananeira eu fazia isso quando era criança, na escola. Vou ter que resgatar isso, aí você resgata. Aí você quebra aquele meio que você passou a ter porque você abandonou a prática de plantar bananeira. Fazia quando era criança. Subir numa corda. Pô, ninguém nunca subiu, às vezes, na infância. E aí, quando chega lá, você subir na corda e você tem uns educativos, você conquista esse movimento, é uma realização surreal, que também traz um pouco do beat. O beat tem isso, né? A pessoa nunca fez nada, nunca foi coordenada pra nada, mal consegue amarrar um cadastro. Eu sou toda aí coordenada. Aí entra numa... Pois é. Tênis. Aí não se vê. Aí entra numa quadra, dá uma raquete pra ela consegue passar a bola pro outro lado, consegue pontuar, consegue ganhar a partida e ir pra casa com a ideia de vitória. Caramba, eu não era nada até nesse instante e fui campeã em uma partida que rolou ali agora. Então, assim, isso é um gatilho mental muito bom. Isso força e faz com que você, cara, volte, não foi tão bom, volte, sem você perceber, vou voltar, foi tão boa a sensação, vou voltar. E aí você começa a conhecer pessoas, e depois sai com pessoas, e tá ali, e tomar cervejinha com todo mundo junto, e se torna um social, que nosso propósito hoje é trabalhar a imagem da carga como social fitness. É importante treinar? É, mas também é importante sair, viajar, comer pizza, tomar uma cervejinha. Tem que ter um pouco de tudo. Pelo menos o nosso público-alvo é muito bem focado. A gente não trabalha com bodybuilding, não trabalha com o pessoal da estética. A gente trabalha com pessoas que esteticamente, se tiver bem, vai gostar. Ninguém achar ruim, senão ninguém vai gostar. Ninguém vai reclamar, não. Mas isso não é o X da questão. Quando põe na balança, dá para ficar esteticamente melhor? Dá. Só precisa que você abra mão de algumas coisas. De quê? Disso. Putz, não vale a pena não. Eu quero me manter ativa, tô bem, não sou modelo, sou contadora, tô bem. Então, assim, não quero abrir mão disso. Não posso mais comer minha pizza do domingo, não posso fazer mais nada, só eu posso deixar minha barriga mais definida. É um caminho. Mas se você também não precisa disso, dá para viver bem, dá para conviver bem com pessoas, também é outro caminho. E você acaba se turmando e fazendo um social ali, que é o que a gente está buscando hoje cada vez mais. Perfeito. É sobre o ecossistema, né? Eu estava ligando as coisas. A criação do ecossistema tem alguma ligação com o destravamento de gatilhos mentais ou é coincidência? Total. O ambiente, né? Aracaju é uma cidade pequena, né? Aracaju ainda é uma cidade pequena, mas está crescendo, né? E a gente
Isso já é uma tendência do mundo, né? Então, o que a gente queria com o ecossistema? Primeiro, ter a variação e aumentar meu LTV, né? Eu precisava ter noção dos números, né? CAC, quanto é que eu gosto da aquisição do cliente? X. Tá aí meu LTV. O aluno já é matriculado na Cacto, ele já paga a mensalidade do personal ou do Cross. E como é que eu aumento o LTV dele? Como é que eu consigo fazer com que aquele aluno... O que é o LTV? O LTV é o tempo que ele fica de permanência como cliente, consumindo ainda mais. Sim. Então, às vezes, para você aumentar a sua receita, não necessariamente você precisa trazer um novo cliente. Basta você trabalhar a mentalidade para ele consumir mais. Você segurar o E aí o ecossistema entra muito forte. Então, assim, ela já consome o personal 5 vezes por semana, já está matriculada, já me dá uma receita de R$500 por mês, um exemplo. Como é que eu faço para a Ju aumentar o tempo de casa e o consumo dela interno? Tá, vou botar um salão de beleza, vou botar um beach tennis, vou botar uma cafeteria. Então o Ju hoje chega, vai para o salão, vai para o personal, desce, vai para a cafeteria, janta e vai trabalhar. Se não tivesse tudo isso num ambiente só, ela ia para algum salão de beleza, para alguma cafeteria, para algum outro lugar e consumiria tudo isso. Então eu consigo, com a mesma Ju, ter um ticket maior em relação ao dia a dia dela na Cacto. E claro, se tratando de tempo, que é o bem mais valioso que a gente tem, né? Todo mundo nasce com X horas para gastar. Uhum. E a gente só faz gastar e não recupera mais o tempo que a gente gastou. A gente facilita a vida das pessoas. Você imagina você poder estacionar seu carro, fazer a barba, descer para fazer uma musculação e depois jogar um beach tennis e parar na cafeteria para tomar uma Heineken. Perfeito, é o sonho. Uhum. E ainda se puder, que eu já estou estudando a possibilidade, seu carro tá lá fora lavando, no sistema seco. Então, assim... E você não perde tempo. Não pode. Então, assim, faz sentido, né? E por isso que o shopping deu muito certo. Sim. Você para o seu carro no shopping, seu carro está sendo lavado ali no shopping, você vai no banco rapidinho no shopping, você vai no Cinemark, você desce para jantar, seu filho está ali no brinquedo e depois você pega todo mundo e vai para casa. Você resolveu, comprou, pagou, investiu em alguma coisa, tudo no shopping, porque está tudo no ecossistema ali do shopping. Sim. Então, trazendo para a academia, foi uma sacada muito boa, né? Eu tentar trazer um pouco disso, sem necessariamente precisar transformar várias Jus. Eu, com uma só, consigo ter uma receita de 5, 10. Eu vou mudar o tema do episódio, vai ser mentalidade milionária. Ainda não, mas tô buscando isso. O cara não perde tempo. Não, mas realmente. E agrega valor, né? Criar facilidades assim. A pessoa que está ali gastando, ela paga com gosto, né? Tem várias coisas momento aí de lazer que eu já peguei. Você está diversificando sua renda. Sim. Que os milionários só são milionários porque eles diversificam rendas. Isso aí é provado. Isso é mais que provado, né? Não é uma fonte só. Não é uma fonte só. Tem altos e baixos no decorrer do ano, né? Então isso é bem interessante. Aqui não tá dando, ali dá. Tem altos e baixos, né? Sensacional. Ave Maria. Eu quero você mais por aqui. A gente conversa muito. Momento milionária, vai que pega aqui, né? Vai. Deus te ouça. É interessante sua história, Felipe. E aí, fugindo um pouquinho da temática, focando mais no treino, eu sou viciada em treino, personal, academia. Parabéns. Mas eu tenho um certo receio de CrossFit, muito embora eu tenha muita vontade de frequentar. Eu tenho uma prima que já foi a mesma coisa como eu, gostava de treino, personal, e hoje ela é ratinha de CrossFit, ela é crossfiteira. Né? Compete tudo, né? Mas eu tenho aqueles receios, sabe, de me machucar, de... Não sei se eu vou aguentar aqueles pesos todos. Só que assim, eu pego muito peso na academia. Mas eu vejo assim, caraca, eu consigo aqueles agachamentos. Destravar, né? Queria que você falasse um pouquinho pra ver se... Não, vamos entender amanhã primeiro... Amanhã eu já vou lá, tá? Boa, vou te esperar. Amanhã tem DJ. Boa. Primeiro vamos entender o porquê dessa mentalidade sua de ter esse certo receio, que faz muito sentido, né? Como tudo na vida que é novo, às vezes começa de qualquer jeito e depois vai melhorando ao longo dos anos, né? Se você pegar, sei lá, o anticoncepcional, a carga hormonal de 20 anos atrás é totalmente diferente de hoje. Então, o colateral de quem tomava um remédio, um anticoncepcional, há 20 anos atrás, tem uma consequência muito maior em relação a hoje. Então, foi evoluindo. Alguém pagou um preço lá atrás. O próprio treinamento hoje que você faz, que você ama, a musculação, quando surgiu, não surgiu como é hoje. Então, alguém lá atrás fez 3 séries de 80 repetições para você chegar a um número que não precisava. Bastava 10, 12, 8 repetições e resolvia o seu propósito, que era hipertrofia, por exemplo. Uhum. Então, isso é a evolução natural das coisas. Quando o CrossFit surge, ele também surge de alguma forma, de qualquer jeito, né? Tem uma ideia legal, uma ideia de variar, porque são várias modalidades.
Em uma sessão de cross, você pode ver um pouco de ginástica olímpica, você pode ver um pouco de levantamento do peso olímpico, o LPO, você pode ver um pouco de calistenia, você pode ver um pouco de corrida, porque também sai para correr. Então você vê um pouco de tudo. Logo ele se torna dinâmico. Mas aí a pergunta é, mas como controlar essas variáveis? Porque no final da história é estímulo versus recuperação. E a pergunta é, quanto eu estou estimulando e o quanto eu estou respeitando de recuperação? Então, o volume, qualquer atividade que seja em excesso, machuca. Machuca. Então, o CrossFit não está longe disso. E se percebeu que logo quando ele surgiu, era um volume muito alto. Então, assim, hoje você agachava muito e qual era o treino da manhã? Pular numa caixa. Mas ontem eu agachei bastante. Meu quadríceps está em recuperação de ontem ainda. Como é que eu vou saltar numa caixa? Sim. E aí você não tem força. Se não tem força, não tem precisão. Se não tem precisão, tem chance de lesão. Porque você pode ou desequilibrar, ou não concluir a tarefa que era pular na caixa, cair de qualquer jeito, ou sobrecarregar porque está fazendo um gesto motor também compensando, fazendo de qualquer jeito. A longo prazo isso machuca, vira uma lesão crônica. Só tem duas formas de se lesionar. Ou um impacto direto, você foi lá, caiu, bateu a perna, caiu de moto, tropeçou, ou de forma crônica. Você vai machucando ali, treinou. Hoje na musculação, você imagina você vai lá e agacha, faz quadríceps, glúteo, trabalha um pouco de tudo, de perna e de coxa. Você imagina você agachar todo dia na musculação. Você não vai se machucar com uma semana, mas você, um mês, dois, como assim? Não, segunda-feira agachei, terça agachei, quarta agachei, quinta agachei. Mas chega uma hora que a sua articulação, o seu tendão, fala, peraí, você não vai parar não? Eu paro. E aí machuca. Por quê? Porque você agachou segunda, teria que dar um descanso, 1 ou 2 dias, para agachar de novo, e essa sequência vai mudando. Então, quando você não respeita a dose e a recuperação, a longo prazo machuca. O que é que acontece com o jogador de futebol? O jogador, quando se machuca, né, tem um estiramento, nada mais é do que excesso. Deu uma alongada, deu um tiro, a musculatura já estava cansada de uma temporada, machuca. Então, assim, mas tem um estudo muito interessante, onde ele analisou o índice de lesão baseado em horas de prática. E aí é bem interessante, né? Por quê? Porque você, quando analisa 100 horas de cross, 100 horas de futebol, 100 horas de vôlei praia, 100 horas de andar a cavalo, o CrossFit não é um dos primeiros. O futebol machuca mais. O babi no final de semana machuca mais. Então, assim, quando você olha aquelas mulheres levantando aquele peso, você fala, meu Deus, é muita carga, eu não consigo, aquilo não é pra mim. Até assusta, eu confesso. Mas quando você entra e tem uma metodologia por trás, onde, a primeira fase é essa, qual o seu histórico? Eu não faço nada, eu sou mãe, estou o dia todo no escritório trabalhando. Se eu estou sentada mais horas do que em pé, eu já não tenho uma lombada de quem fica mais em pé do que sentado. Então tem que ter essa leitura. E você, não, eu sou mãe, então se você é mãe, provavelmente, como é, não, é uma de 1 ano, uma de 2 e uma de 9 meses. O sono está comprometido. Se tem um sono comprometido, ela tem uma recuperação também comprometida. Então, se eu não analisar esse contexto e olhar para você, não, peraí, a tarefa é pular numa caixa, mas você não vai pular não, como todo mundo. Você só vai subir e descer que nem um step. Você nem vai nem ir para a caixa, você só vai agachar com o peso corporal, não pega nem para. Então, quando a gente faz essa análise, torna uma atividade segura. Eu não fico blindado de lesão. Neutraliza os riscos, né? Mas eu diminuo as chances de machucar. Só tem uma pessoa que não se machuca treinando, é o sedentário. Sim. Não tem como, mas aí tem outras consequências, né? Mas se você faz essa leitura e prepara o seu time para atender nesse nível, aí você consegue ter uma modalidade um pouco melhor e uma aceitação melhor da população. Porque essa ideia de que cross machuca não foi à toa. Se machucou muita gente. Machucou muita gente. Então criou essa imagem, essa fama, né? Mas mudou bastante. Inclusive a ciência que, sei lá, há 8 anos atrás não tinha um artigo publicado sobre CrossFit. Hoje está em números. Tem um referencial que é o Tibana, que ele é de Brasília. Eu tive o prazer de conhecer ele quando fui apresentar um trabalho de nutrição no congresso que teve lá. Ele hoje é reconhecido no mundo de publicar artigos sobre a temática CrossFit. Então ele saca muito, sabe muito. Vem estudando muito, é professor universitário. Então você vê que até isso a modalidade mudou, porque quando surgiu de forma muito empírica, né? Faça, é bom, mas é bom por quê? Não sei. Ali fez, definiu, ficou mais forte, faça. Aí iam fazendo, aí quando a ciência chega, faça, mas faça nessa dose. Não tem pra que fazer isso tudo. Segura a onda, então assim, isso é bom. Mas alguém, infelizmente, teve que pagar um preço de tudo que começa. Alguém teve que andar em um carro desconfortável para saber que era necessário botar um motor e não, sei lá, na fumaça, né? E aí vai evoluindo como tudo. Então, o exercício físico também tem essa evolução. Legal.
É engraçado, assim, nas suas falas, sabe, Felipe, você sempre fala com muita propriedade, ou seja, você estudou muito para isso. Sim. E é interessante que muita gente que estuda, faz mestrado, doutorado, não desperta essa mentalidade empreendedora, e você não. Você está ali buscando melhorias, avançando, mestrado, sempre falando aí de artigo, de estudo, tudo com muita propriedade, mas sempre voltada para o gatilho, sabe, do empreendedorismo, da mente milionária. Eita, já. É bem interessante isso. Eu acho legal a gente trazer a ciência, porque não dá, né? Como tudo na vida, né? O empreender hoje, sem ter um bom dashboard, com vários marcadores, vários gráficos, vários indicadores que estão ali no dia a dia, e você ignorar, acho que talvez lá atrás ainda era possível empreender nesse formato, acho que hoje mais não. Eu acho que a tendência de crescimento, ela só cresce. A pandemia trouxe isso também, né? A pandemia foi um divisor, né? Então, quem estava gerindo de qualquer jeito, ou... Porque é muito comum dono de academia ser professor de educação física. Termina a graduação, vou montar minha academia e monta. E aí é o maior erro também, né? Acho que para você realmente tomar uma decisão de montar uma empresa, você tem que deixar de lado a educação física que você teve como formação. E aí começar a estudar e investir em conhecimento voltado para a gestão. Então, hoje, quando você fala de ciência, qualquer área tem por trás. Né? Da contabilidade, da engenharia, da saúde, medicina como um todo. E a educação física não é diferente. Então, dá para você até analisar a parte psicológica com essas métricas, porque você analisa uma satisfação, aplica o NPS. Poxa, você está com mais detrator do que pessoas que realmente vai estar te vendendo. Sua pesquisa do NPS está 5. E estão apontando o que seria, por que 5? Eu sabia que você hoje não está no ápice de volume de aluno, simplesmente porque seu banheiro não está cheiroso. As pessoas estão pontuando, mas você investiu tanto em tecnologia, em equipamento, em professor, em farda, em uma recepção linda. Mas, cara, você não tem uma rotina de olhar o banheiro feminino. E seu público dominante, 75% do aluno Cacto hoje é mulher. Então, eu tenho hoje a delicadeza de falar, poxa, ela vai se trocar, vai se maquiar, tem que ter uma luz branca misturada com a luz amarela, feita por espelho, tem que estar climatizada e tem que ter um chuveiro quente. A limpeza constante ali. Tem uma música de fundo. Então, assim, a gente já matriculou. Outra coisa. Então, você entra no banheiro da Cacto da Alameda, é a coisa mais linda, toda na madeira, com planta, com quadro de obra de arte, nem para estar no banheiro. E a gente já matriculou a aluno, falou assim, vou matricular. E eu sempre é bom, o motivo que fez ela se matricular na Cacto. E a gente já teve a felicidade de falar, não, o motivo foi porque eu achei o banheiro lindo. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso é fantástico, porque às vezes você está perdendo pessoas que estão ali no dia a dia. Todo mundo vai fazer uma experiência, que a gente chama de experiência Cacto, que é experimental, né? E às vezes você fala, puxa, velho, você já parou para pensar que você está na neura de fazer empréstimo para botar mais uma esteira, botar mais uma puxada, mais uma adução, abdução, que é caro, cara, não faça nada disso não. Melhora o banheiro. Sei lá, melhora um sistema de informática onde você consiga disparar mensagem, dê um tablet para cada professor seu para ficar uma coisa ali com um treino organizado. Esqueça a esteira. Esteira é equipamento. Agora, se o seu objetivo for trabalhar com pessoas, experiência. Mas se o seu objetivo, que também não tem nada contra, trabalhar com volume, que é o caso das fits da vida, das smart da vida, ela não está preocupada com experiência. Logo, ela não tem uma gestão voltada para pessoas. Ela investe em quê? Em equipamentos. Equipamentos que são muito bons. São lindas. Você entra nas fits da vida, são franquias que a Academia Concentra é a coisa mais linda. Mas muito bons. São bons. Só que aquela coisa, né? Você vai entrar no salão de beleza, com o melhor secador, a melhor pranchinha, aí você tá na cadeira, vai fazer o que com aquilo ali? Se não tiver um profissional. Aí né? você fala um negócio que realmente é tudo. O banheiro lá, pra você tomar banho, você tem que estar apertando o troço lá toda hora. Detalhe, né? Saco! E às vezes assim, às vezes você comprou até o chuveiro que era normal, batia e ficava. Mas quando que um homem, dono de academia, vai entrar pra saber se o chuveiro de 3, 4 que ele tem tá batendo e tá caindo água normal? Será que já tá com defeito? Será que já fadigou ali, tem que trocar aquilo ali? Então são detalhezinhos, que eu sou bem detalhista em relação a isso, e eu fico buscando. A gente tem uma reunião lá que eu faço com a liderança, que são os coordenadores de modalidade, que eu chamo essa reunião de 5 pontos, que é justamente trazer 5 problemas que possivelmente vai acontecer, ou que já estão acontecendo, pra gente tentar sanar. Entendeu? Nossa, isso é legal. Isso num podcast que eu escutei pra gente estar aqui hoje. E eu só boto 5. Você se prevenir dos problemas, Sim, porque os problemas eles vão estar a todo tempo ali, né? Perfeito. Empreender é isso, é resolver problemas. É isso. Mas você está à frente do problema, você sabe que ele vai acontecer, então você já tem ali algumas opções. Perfeito. E a gente faz isso, e a gente só traz 5, porque se for listar, vem 15, 20.
mas eu perco a disciplina e o foco de resolver. Então eu falo, não, mas tem 20, tá, desses 20, qual os 5 que tem mais importância para agora? Só me traga 5, eu não quero ouvir o sexto. E aí eu foco nos 5 e boto o prazo. Qual o prazo para esse, para esse, para esse? Ô, e Felipe, concluo. você dá cursos de empreender, de Não, incentivar? essa Já foi no Sebrae? Não, do Sebrae nunca fui, não. Eu já falei muito sobre a parte técnica. Durante a graduação e o mestrado eu falei muito sobre a parte técnica, muito sobre nutrição esportiva, treinamento. Mas de um tempo para cá, nos cursos de formação de CROSS que a gente faz lá hoje na Cacto, o meu módulo é módulo sobre pessoas e gestões, voltado para o dono ou para o coordenador. E meu irmão, que é o coordenador técnico hoje da Cacto, ele faz todo o treinamento da parte técnica, do exercício como um todo. Eu fico mais voltado para pessoas. Então, assim, como se fazer uma matriz do comportamento? Como analisar uma matriz do comportamento? Olhar para você, são comportamentos diferentes. Será que ela é um pouco mais afável? Você é um cara mais pragmático? Você é um cara mais, sei lá, elétrico? Então, quando você tem esse tipo de comportamento, até a forma de falar é diferente. Temperamento da pessoa. Né? Porque a gente tem o emocional e tem o racional. O afável é o emocional lento, né? É aquela senhorinha quando chega de manhã cedo, dá um abraço, dá um beijo na testa, bom dia e te abraça forte. Já a pessoa analítica quer saber quantas cargas tem aí, qual é a metragem quadrada dessa academia. Então, é um tipo de comentário que você tem que estar o tempo todo com ela. Já o pragmático é o cara bem objetivo. Ele não quer saber de abraçar, de beijar, de falar unho. Tudo bem, Filipinho, vamos fazer um treininho hoje. Isso mata ele. Ele fala, não, é para fazer o quê? 3 de 10, 3 de 10. Descanso quanto? 1 minuto, 1 minuto. Acabo 10 para... Tá, ele vai embora. Aí quem tem um comportamento afável dos professores e se depara com um pragmático, a percepção é, pô, que cara ignorante, velho. Eu fui tão carinhoso com ele. Eu falei, não, cara, não foi ignorante. Você que não respeitou o jeito dele. Ele é pragmático. E sempre vai ser assim. E aí existem profissões vinculadas ao estilo de vida em relação à matriz do comportamento. Então esse tipo de treinamento hoje na CAC sou eu que faço. Para fazer essa leitura, para você fazer com que o cara se sinta à vontade, né? Tem pessoas que não olham nos olhos. Tem pessoas que não gostam que tope nela. Já outras, se eu não abraçar e dar um beijo na testa, é uma ofensa. Mas se eu pego uma pessoa que não gosta nem que toque nela e vou lá e abraço, dá um beijo, ela desce e cancela o plano. Então tem que estar muito bem treinado o time para pensar em tudo isso. Dá um certo trabalho, mas eu gosto. Ô, Felipe, eu te conheci no evento do Soma. Desde lá já fiquei sua fã. E agora mais ainda. Eu acho que você precisa repensar, assim, para você inspirar outras de repente sai um projeto aqui, vamos lá pro Sebrae, vamos propor alguma coisa. Não. Eu acho. Inclusive, se você puder me inspirar, eu tenho umas travas para eu empreender, sabe? Porque eu fui criada, meus pais sempre CLT ali certinho, mas eu durmo e acordo 24 horas pensando em como fazer negócios. Eu viajei para Manaus agora para um evento da mulher e a minha parceira de quarta não a conhecia, conheci lá. E aí a gente já voltou de lá com um projeto para ganhar dinheiro, para prestação de contas eleitoral. Então a gente não para, eu não paro. Eu dormi e acordo 24 horas pensando. Eu ainda não acertei assim não, na veia, mas vou acertar, chego lá. Nele. Boa. Não, é legal esse comportamento, eu também tenho muito disso, né? Até fui para o aniversário de criança de 2 anos, 3 anos, aí fui pro espaço, quando ele é aquele espaço, uma mangueira, e o pessoal lá brincando, dois rapazes responsáveis pela parte de recreação. Aí eu falei, puxa, minha casa na Cruz do Meio é grande, se eu botar um piso ali, e se eu botar uma mangueira e botar um tiro laser, eu consigo alugar no final de semana, então já tem um outro negócio. Aí a Isabel falou assim, calma, rapaz. Eu falei, não, mas a casa tá lá parada, a gente tá morando no apartamento, a casa tá ociosa lá, vamos botar pra rodar, porque todo mundo chega, decora, traz a decoração, depois tira tudo e vai embora. Eu só preciso de espaço físico. Você escuta muito aquele Pablo Marçal, né? Um pouco, escuto um pouco. Mas tem alguns podcasts que eu gosto, o Caio Carneiro, que ele tem um podcast, até parou agora o canal dele. Mas eu tento nutrir minha mente dessas coisas de podcast, livros, YouTube, legal, que tá voltado para isso. Porque se for outro tipo de conteúdo, acaba consumindo sua energia e você não fica com os estados. Eu tento nutrir meus pensamentos. Mais por aqui, viu? Não, mas tá certo, você tem que pensar nesse start, né? A gente fica naquela gana, naquela ansiedade, né? O que é ansiedade? É sofrer por algo que ainda não aconteceu, né? Então, assim, o legal é você tá sempre nessa vontade de querer fazer acontecer e tá buscando. Isso é o sensacional, mas uma hora chega. Uma hora chega. Não pode parar, tem que estar sempre ali com frequência. Eu aprendi isso aqui. Aprender com os erros, acho que é o X da questão. Ter frequência, né, Felipe? Frequência para tudo. Chegou o nosso tempo. Infelizmente, a conversa estava muito boa, gostei. Pra gente encerrar, primeiro eu queria mesmo que você pensasse nisso, de inspirar outras pessoas, que você tem muitos gatilhos assim, Boa. E muita gente tem travas, eu inclusive sou uma delas, mas eu mesmo durmo e acordo
pensando em como destravar isso, tirar esse medo de empreender. Porque se não der certo, não tem problema, tá tudo certo. Começa de novo, tenta outra coisa, né? Pense nisso, você é muito bom nisso. Acho que Felipe tem uma veia de psicólogo, né? Acho que não sei se honoris causa. Eu venho estudando um pouco mais o comportamento de pessoas e acaba você indo para esse caminho aí de tentar entender. E o dia a dia né? ali, né? Vai acabar absorvendo. A professora de educação física tem que tirar o chapéu, porque. Essa mente empreendedora é mente milionária mesmo. Boa. Para a gente encerrar, Felipe, diga aí quais foram os seus desafios mais significativos que você encontrou na sua trajetória empreendedora ao longo de sua vida. Conte pra gente aí o que é que foi um desafio. Como empreendedor, acho que como empreendedor no começo, acho que o maior desafio é essa maturidade de você olhar para a empresa de uma forma mais responsável, né? Acho que como a maioria dos empresários no Brasil ainda surge com a empresa totalmente pelo emocional. É um amigo, poxa, vai dar super certo, vai dar, e vamos alugar um espaço e com certeza você conhece gente, também conheço. Não estuda, não analisa o ambiente e acaba botando um negócio de qualquer jeito. Se tiver a felicidade de sofrer, errar e aprender com o erro e se manter no negócio vivo, ótimo, que ele realmente vai crescer. Mas a maioria das empresas que abrem acaba fechando no segundo ano que a desistência. Isso é falta de maturidade, de uma análise prévia, de um estudo de mercado. Né? Hoje a gente abriu a segunda totalmente diferente da primeira. Eu já abri estudando o bairro, estudando o poder aquisitivo do bairro, a faixa etária, a população. Existe um estudo mostrando que num raio de 3 km é decisivo para você se matricular na academia. Então, quando eu coloco a Cacto naquela esquina, quem é minha população de 3 km? Sendo que 5% está matriculado na academia. Então, quanto é 5% num raio de 3 km para poder matricular? Qual é a chance disso? Mas para me atingir um ponto de equilíbrio, eu preciso de 236 alunos nessa Cacto nova. E qual é esse raio, qual é esse número? Você tem uma chance grande. E você tem uma variedade porque você tem 3 modalidades envolvidas. Então, tem uma chance boa de dar um negócio. Aí você já entra com uma outra proposta mais madura, profissional, né? Diferente da primeira. Então, essa maturidade que eu tive que ganhar ao longo, errando bastante, perdendo energia, perdendo dinheiro, foi um desafio que realmente eu enfrentei, que todo mundo enfrenta. Um desafio que me chama a atenção foi na pandemia, porque mulher grávida de 8 meses, eu com a equipe de 29 pessoas, minha única fonte de renda era academia. E do dia para a noite parou, cara, o que é que eu vou fazer? Graças a Deus tinha casa, tem meu pai, não ia faltar comida na minha mesa, mas eu tinha 28 pessoas. Alguns tinham aquela grana para bancar a faculdade, outros tinham a grana para bancar o aluguel, a comida. Então, assim, você acaba ficando à frente deles e esse peso vai para suas costas. Então, assim, aquele momento foi um momento muito crítico para a gente, né? Mas eu também tive a expertise de, quando saiu o anúncio do governo, a gente destruiu a academia toda, no carnaval, em fevereiro. Eu reconstruí, fiz um andar todo, inaugurei na segunda e na sexta ela fechou. Reinaugurei, né? Mas quando saiu o decreto do governo na terça-feira, dizendo que dia 17 ia fechar a academia, dia 18, as academias, eu marquei uma reunião já no sábado com a equipe geral. Só que no mesmo dia eu já mandei uma mensagem pro cara do marketing. Cria essa marca. Que marca? Ó de casa. O que é isso? Eu falei, é treinamento online. Eu vou vender esse produto novo. Aí quando foi no sábado, que a gente fechou na sexta, no sábado eu falei, gente, é o seguinte, a academia está fechada, o governo deu um decreto de 15 dias. Mas isso era o que? Em março. Eu falei, a gente não volta antes de agosto. Não, você é louco. Ele falou que é 15 dias. Eu falei, a gente não volta antes de agosto. Isso está ganhando o mundo, a gente não sabe o que é, não tem vacina, não tem tratamento, então a gente não volta agora. E por isso eu criei um plano chamado O de Casa, que é o aluno pagar a mensalidade para fazer o exercício em casa. Eu vou abrir a porta da academia e vou anunciar para todo aluno Cacto, chega aqui na academia, pegar um equipamento e levar para casa. Aí eu fiz isso. Todo mundo levou os equipamentos para casa, passou a pagar a mensalidade, era uma mensalidade simbólica, mas eu falei, eu vou juntar todo mundo aqui, estagiário, formado e recepção. Eu tenho casa e tenho comida. Todo o dinheiro que a gente arrecadar, a gente vai dividir por igual, estagiário, formado e recepção. Vocês topam? Topam. Aí toda aquela renda ficou para eles na condição de segurar a onda. Então, assim, ficaram ali, braço direito, toda a pandemia, toda a semana reunião, discussão, sobrevivemos e aí teve esse up aí da academia realmente ficar vindo. E aí, consequentemente, a gente abriu uma segunda. Então, tem esses marcos aí, mas sempre vai existir desafios, espero que exista esses desafios, desafio que vai fazendo com que você saia da sua rotina, e aí isso faz com que você realmente cresça. Legal. Obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua história. Obrigado, Felipe. Top. Uma história muito bonita. Legal. Feliz aqui com vocês. Papo bom. Tá bom. Obrigada. Obrigada a todos que nos assistiram. Até o próximo episódio.